E aí pessoal, tudo bem? A partir de agora começa o programa Play no Enem em parceria com o Claretiano Rede de Educação. Um programa feito especialmente para quem quer se preparar para as provas do Enem e ingressar em uma universidade. Aqui, além das aulas que são ministradas pelos professores do Claretiano Colégio, você fica por dentro das informações sobre o Enem. E você que ainda não decidiu qual curso escolher, fique ligado na nossa dica de hoje. Olá, sou o professor Dr. Alexandre Cruz, docente do Claretiano Centro Universitário de Rio Claro, no curso de graduação em Pedagogia, licenciatura. Um curso que prepara um profissional para atuar como professor na educação básica, especialmente na educação infantil e no ensino fundamental, anos iniciais. Pode ser ainda coordenador pedagógico e diretor de escola. Para tanto, alguém que contribui de modo essencial no processo de aprendizagem de todas as pessoas e, por consequência, pode ter um papel imprescindível na construção de um mundo melhor. Para além da escola, o pedagogo tem condições de atuar em empresas como responsável por programas de capacitação e atualização corporativa, em hospitais, em organizações sociais, em espaços públicos e privados, na elaboração e concretização de projetos educativos e formativos. Num país onde a educação é um grande desafio e carente de muitos professores, o pedagogo tem um imenso mercado de trabalho que vai desde as possibilidades oferecidas por inúmeros concursos públicos, sejam municipais, estaduais e federais. Passa pela carreira docente na educação superior. Tem ainda múltiplas vagas em empresas, hospitais, organizações não governamentais, entre outras, com experiências de interações e vivências. O curso Graduação em Pedagogia Licenciatura do Claretiano Centro Universitário de Rio Claro oferece uma ampla, oportuna possibilidade para todos aqueles que desejam uma profissão, além de promissora, queiram contribuir de modo decisivo na construção de uma sociedade mais justa, igualitária e humana. E aí, ficou interessado? Então vamos estudar! A aula de hoje é Matemática Financeira com o professor João Paulo Serri. Olá, meu nome é João Paulo Serri, sou professor de matemática aqui do Claretiano Colégio. Hoje vamos então para mais um episódio do Play no Enem. Eu vou apresentar o assunto sobre matemática financeira. Nessa apresentação, eu vou trazer alguns conceitos iniciais, falar um pouco sobre a importância da matemática financeira e também nós vamos resolver alguns problemas em situações que são comumente encontradas no Enem. Vamos então a essa apresentação. Bom, só para posicionar, né, o que é e para que serve o estudo da matemática financeira. A matemática financeira é uma área da matemática, né, que se importa com situações de estudo, análise e resolução de problemas voltados às finanças. Além disso, ela é importante para o cotidiano de todas as pessoas. Por quê, né? Ela implica justamente na tomada de decisões conscientes em situações do dia a dia relacionadas ao bom uso do dinheiro, a planejamentos de empréstimos, investimentos e em compras parceladas. Como que isso se aplica no dia a dia? Bom, é normal todo mundo lidar no dia a dia com compras parceladas no cartão de crédito, pensar em situações de financiamento onde é necessário uma quantia significativa de dinheiro para comprar um imóvel ou financiar um veículo. Também fazer a sua poupança, né, pensando no futuro ou fazer outros investimentos. E além disso, poder avaliar, né, como que isso interfere no seu poder de compra por conta também da inflação. Eu trago aqui uns conceitos fundamentais que serão a base dos próximos problemas que eu vou abordar nesse episódio.
Então, os conceitos mais fundamentais aqui é a noção de capital, que corresponde então ao valor inicial investido ou emprestado. Então, por exemplo, você vai ao banco para conseguir um determinado empréstimo para fazer uma compra de um imóvel. Por exemplo, né, como a gente vê muito por aí, a situação do Minha Casa Minha Vida. Então, esse valor que você empresta do banco é considerado então um capital inicial. Uma outra situação, por exemplo, é se você tem um dinheiro guardado e deseja fazer um investimento, por exemplo, em ações, então isso também se configura um capital. Já outro termo importante é o juro, né, ou juros, que corresponde à remuneração ou custo pelo uso de dinheiro. Então, quando nós fazemos ou um empréstimo ou um investimento, nós estamos, ou ao mesmo tempo, né, na situação de estar emprestando o dinheiro para o banco ou pegando emprestado do banco essa quantia de dinheiro, nós temos que ou receber uma remuneração ou pagar uma quantia, né, referente a esse dinheiro que está sendo trabalhado. Então, no caso, se nós fazemos um investimento, aplicamos uma quantia na poupança, o banco, então, mensalmente faz um pagamento de uma determinada quantia em juros, uma quantia em dinheiro, que corresponde também a uma porcentagem, por aquele dinheiro que nós aplicamos, então, nessa instituição financeira. Se nós pegamos emprestado para resolver algum problema ou para realizar algum sonho, nós também temos que pagar essa quantia por aquele dinheiro que nós estamos trabalhando. Já o montante é o valor caracterizado quando nós somamos o capital, aquele capital inicial que foi emprestado ou que foi investido, junto aos juros. Então, os juros é uma quantidade em dinheiro que a gente soma ao capital para gerar, então, o montante. Já a taxa de juros é um valor percentual. Então, cada operação financeira, dependendo do tipo que for, ela possui uma taxa de juros. Então, dinheiro aplicado na poupança possui uma taxa de juros. Se você vai fazer um empréstimo para um financiamento, para comprar um imóvel pelo programa Minha Casa Minha Vida, dependendo da faixa de renda que você possua, é embutido uma taxa de juros diferente. E essa taxa de juros é correspondente a um período de tempo. Então, existem taxas de juros que, por exemplo, quando você vai pagar um boleto com um determinado atraso, há uma incidência de juros, por exemplo, ao dia de atraso. Se você aplica o dinheiro numa poupança, você tem um recebimento de um valor por estar emprestando esse dinheiro ao banco referente ao período de um mês. E assim como se você fizer um financiamento ou um empréstimo, você tem então um encargo, né, a pagar pelo banco por conta de cada mês de uso, referente então a esse valor adquirido. E por fim, um último termo importante aqui é o tempo, que é a duração da operação financeira. Vamos supor então que você decidiu fazer um empréstimo para comprar a sua casa própria. Então, lá você emprestou uma grande quantia em dinheiro e você vai levar, por exemplo, 20 anos para poder quitar essa dívida. Então, essa dívida tem o seu tempo, né, um período de 20 anos, é o tempo total que você vai poder fazer o uso desse dinheiro e também ressarcir o banco desse empréstimo. E essa taxa de juros, no caso, é calculada em meses. Tá? Então, essas são as situações que nós vamos encontrar nessa apresentação desse episódio. Vamos começar então com uma questão do Enem de 2013, que fala o seguinte, essa é a questão 158. O contribuinte que vende mais de R$20 mil de ações em bolsas de valores em um mês deverá pagar imposto de renda. O pagamento para a Receita Federal consistirá em 15% do lucro obtido com a venda das ações. Então é uma situação bastante típica, né, para quem faz investimentos em ações, né, é uma situação interessante para a gente pensar. Um contribuinte que vende por 34 mil um lote de ações que custou 26 mil, terá de pagar de imposto de renda à Receita Federal o valor de quanto? Então, a regra para a cobrança do imposto é dado nesse primeiro parágrafo. E aqui nós temos os valores, uma situação fictícia, né, de um contribuinte que fez um investimento, ele comprou uma certa quantia de ações por um determinado valor, vendeu por um valor maior, então ele obteve lucro. Havendo, então, uma obtenção de lucro,
obedecendo às condições que nós temos lá no enunciado, ele deve então pagar à Receita Federal uma porcentagem. Então vamos então à solução desse problema. O importante nessas questões do Enem é você pontuar os principais detalhes do que ela está colocando no nosso enunciado. Então, por exemplo, a condição é: vendas acima de 20 mil por mês em ações implica no pagamento de 15% do lucro ao imposto de renda. Então essa é a condição que vai nortear o nosso cálculo. O contribuinte vendeu um lote de ações por R$ 34 mil. Já anteriormente, o lote custou R$ 26 mil. A pergunta que se coloca nessa questão é: qual o valor do imposto de renda, então, a ser pago nessa situação? Então vamos analisar o raciocínio para essa questão. A primeira coisa a ser feita é analisar qual foi o lucro obtido nessa operação financeira. Então, ele vendeu por R$ 34 mil o lote de ações, que anteriormente ele comprou por R$ 26 mil. Então, o lucro obtido na compra e na venda foi de R$ 8 mil. Bom, nessa situação, como se encaixa nas condições do enunciado, nós temos que calcular então a porcentagem indicada lá para saber quanto desse valor ele vai ter que pagar de imposto para a Receita Federal. De acordo com o que foi colocado no enunciado, o imposto de renda para esse tipo de transação é de 15% sobre o lucro que ele obteve. Bom, então, nesse caso, calcular 15% de R$ 8 mil equivale, então, a multiplicar o valor de R$ 8 mil por 0,15. Então, essa multiplicação corresponde, então, a R$ 1.200. Dessa forma, nós chegamos, então, à conclusão que a resposta correta, dentre aqueles itens colocados lá no enunciado, é que o valor a ser pago é de R$ 1.200. Bom, nós acabamos de apresentar uma situação de investimento em ações. Aqui eu tenho mais uma que eu resolvi trazer para vocês, que apresenta as informações numa mescla entre gráfico e tabela. Então vamos analisar essa questão que é do Enem de 2012. É a questão 162. O gráfico fornece os valores das ações da empresa XPN no período das 10 às 17 horas, num dia em que elas oscilaram acentuadamente em curtos intervalos de tempo. Então, esse gráfico que é colocado no enunciado, ele mostra como que oscilou o preço das ações dessa empresa, né, nesse período das 10 às 17 horas. Então, nós observamos, né, que ela parte às 10 horas da manhã num valor de 150, oscila bastante nesse período e fecha às 17 horas num valor um pouquinho acima daquilo que foi no início da manhã, em torno de R$ 200. Vamos ver então o que o exercício pede. Nesse dia, 5 investidores compraram e venderam o mesmo volume de ações, porém em horários diferentes, de acordo com a seguinte tabela. Aqui nós temos uma segunda situação que demanda uma certa atenção do estudante que estiver naquela hora trabalhando com esse tipo de questão. Além do gráfico, nós temos então o que cada investidor fez no horário de compra e no horário de venda. Então nós temos as seguintes situações. O investidor 1 comprou às 10 e vendeu às 15. O investidor 2 comprou às 10 e vendeu às 17. Já o investidor 3 comprou às 13 e vendeu às 15. Já o investidor 4 comprou às 15 e vendeu às 16. E por fim, o investidor número 5 comprou às 16 e vendeu às 17. Com relação ao capital adquirido na compra e venda das ações, qual investidor fez o melhor negócio nesse dia de negociação? E então nós temos as alternativas de 1 a 5. Vamos então organizar todas essas informações, né? Então o gráfico mostra a variação do valor da ação das 10 às 17 da manhã,
5 investidores compraram e venderam o mesmo volume de ações, só que em horários diferentes, quando elas tinham valores de venda e de compra diferentes. E a pergunta que se coloca é: quem fez o melhor investimento? Então vamos analisar essa solução. Eu trago aqui novamente a reprodução do gráfico, aquele mesmo que aparece no enunciado. A ideia é calcular qual é o lucro e o prejuízo para cada um desses investidores. Vamos então ao primeiro. O primeiro investidor, eu destaco aqui o momento de compra e de venda, por essas circunferências em roxo. Então, ele vendeu por 460 aquilo que ele comprou por 150. Portanto, seu lucro foi de 310. E essa ideia que vai ser repetida para os outros investidores. O investidor 2, ele comprou a 150 e vendeu a R$200, tendo um lucro somente de R$50. Já o investidor 3, ele vendeu a R$460 aquilo que ele comprou antes a 380, conforme indica o nosso gráfico. Portanto, ele teve um lucro de R$80. Já o investidor 4, nós notamos aí que ele teve um prejuízo nessa operação financeira. Ele nesse caso, ele comprou a 460, mas vendeu a R$100. Portanto, ele teve um prejuízo de R$360. Por fim, o investidor número 5, ele comprou por R$100 e vendeu uma hora depois a R$200, tendo um lucro de R$100. A organização dessas informações, dessa maneira que eu coloco nesse slide, nos leva então à conclusão imediata de que a resposta correta é aquela que corresponde ao investidor 1, é aquele que teve o maior lucro, no caso R$310. Portanto, a resposta correta para esse problema é a letra A, investidor número 1. Certo, eu tenho mais uma situação aqui do Enem de 2020, da prova digital. Vou ler o enunciado e a gente vai prosseguir da mesma forma. Também um investidor deseja aplicar R$10.000 durante um mês em um dos fundos de investimento de um banco. O agente de investimentos desse banco apresentou 2 tipos de aplicações financeiras: a aplicação básica e a aplicação pessoal, cujas informações de rendimento e descontos elas são apresentadas nesse quadro logo abaixo. Então temos 2 tipos de aplicação, a básica e a pessoal. Na aplicação básica, ele tem uma taxa de rendimento mensal de 0,542% e tem que pagar uma taxa administrativa mensal de 30 centavos ao banco. Já na aplicação pessoal, ele tem uma taxa de rendimento mensal de 0,560%, um pouquinho a mais daquilo que ele possui na aplicação básica. Porém, ele precisa então pagar 3,8% sobre o rendimento mensal nessa aplicação pessoal. Considerando as taxas de rendimento e administrativa, qual aplicação fornecerá o maior valor de rendimento líquido a esse investidor? E qual será esse valor? Bom, letra A, básica com rendimento líquido de R$ 53,90. Letra B, básica com rendimento líquido de R$ 54,50. Pessoal com rendimento líquido de R$ 56. Pessoal com rendimento líquido de R$ 58,12. Ou na última alternativa, letra E, pessoal com rendimento líquido de R$ 59,80. Vamos então à análise dessa solução. Bom, ele tem aqui um investimento de R$10.000 em um mês e tem essas 2 opções. Então vamos ver qual que é aquela que é mais lucrativa para esse investidor. Na aplicação básica, nós vamos proceder com o seguinte cálculo. Eu preciso calcular primeiro o rendimento bruto e eu obtenho esse valor como? Eu considero os R$10.000
multiplicado por aquela taxa referente à aplicação básica, que é o correspondente, né, na forma decimal, a 0,00542, ou seja, 0,542%, que resulta então, até por uma facilidade de multiplicação, apenas uma movimentação no posicionamento da vírgula, a R$ 54,20. Porém, ele precisa ainda pagar por esse trabalho que o banco fez, né, de receber o seu dinheiro e aplicar, 30 centavos por esse mês. Temos então agora que analisar o rendimento líquido. Calculamos da seguinte maneira: R$ 54,20 menos os 30 centavos, o que corresponde então aos R$ 53,90. Vamos agora comparar a outra situação. Na aplicação pessoal, aquela taxa percentual é um pouquinho maior. Portanto, o rendimento bruto, seguindo aquela mesma ideia de cálculo, será agora de R$ 56,00. Porém, ele tem que pagar uma taxa administrativa de 3,8% sobre esses R$ 56,00, o que corresponde aproximadamente, aplicando um arredondamento nessa operação, a R$ 2,13. Portanto, nesse momento, o rendimento líquido para essa aplicação pessoal será de R$ 56,00 menos R$ 2,13, o que corresponderá a R$ 53,87. Vamos então agora comparar as duas para tirar a conclusão. Aplicação básica, R$ 53,90. Aplicação pessoal, R$ 53,87. Fica claro, então, que por uma pequena margem, né, de apenas 3 centavos, a resposta correta, então, é ele fazer a opção pela aplicação básica, que lhe renderá, então, depois dos descontos, na forma líquida, a R$ 53,90. Pois bem, após a apresentação desses 3 problemas, eu trago aqui algumas considerações finais sobre tudo o que nós abordamos nesse episódio. Eu mostrei então que o Enem explora situações típicas em problemas de matemática financeira. São coisas que nós encontramos no nosso dia a dia. As principais habilidades envolvidas também, não somente a essas que eu mostrei, mas de um modo um pouco mais geral, esses problemas, então, quando devem ser resolvidos, eles envolvem interpretação de tabelas e gráficos, comparação de alternativas financeiras, então é colocado algumas situações para que o candidato possa, então, através do conhecimento e do ferramental que ele tenha de matemática, poder, então, fazer a melhor escolha diante daquela situação. Além disso, há situações também que envolvem a aplicação de fórmulas de juros simples e juros compostos, que poderia ser abordado num próximo episódio, mas o mais importante disso tudo é a compreensão da matemática financeira. Ela é essencial para a tomada de decisões conscientes no dia a dia. Então, não somente para o candidato que vai lá disputar uma vaga, prestar um vestibular, concorrer ao Enem, é também importante para a sua vida futura, para que ele possa tomar decisões que sejam responsáveis pelo bem da saúde financeira da sua família ou da sua própria ou a sua própria. Certo? Com isso, então, encerramos mais esse episódio. Espero que o conteúdo seja de valor e possa ajudá-los no próximo exame. Boa prova a todos! E olha, uma dica: ter persistência, dedicação e esforço vão ajudar você a vencer a preguiça. Bem, pessoal, por hoje é só. Bom final de semana e a gente está de volta na segunda-feira. Até lá com mais um programa Play no Enem.